Olá, vamos iniciar a análise de uma questão sobre direito tributário em um concurso público. Acompanhem comigo a questão. Vamos lá. Nós temos um concurso para analista de gestão contábil da Prefeitura de Recife do ano de 2019. O que a banca quis nessa questão? Bom, ela começa dizendo no enunciado sobre a Constituição Federal. Então, a Constituição Federal, no inciso 1 do caput do seu artigo 24, estabelece que compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal, legislar concorrentemente sobre direito tributário. De acordo com o texto constitucional, no que se refere à competência para legislar sobre direito tributário. Bom, então vamos fazer primeiro uma análise acerca do que o enunciado nos traz. O enunciado claramente ele fala sobre um aspecto tributário linkado à Constituição Federal Brasileira. E quando ele começa a discorrer no enunciado, ele começa a trabalhar, ou a banca começa a trabalhar com a questão da competência para legislar sobre direito tributário. E ela afirma muito bem nesse enunciado que a competência é concorrente entre União, Estados, Distrito Federal para legislarem sobre o direito tributário. E é justamente sobre isso que a banca quer saber. Como fica essa competência para legislar concorrente sobre direito tributário? Vamos analisar os enunciados para chegarmos à alternativa correta. Então acompanhe comigo, vamos lá. Nós temos aqui a alternativa A. A alternativa A diz que, inexistindo lei federal sobre normas gerais, os estados eles exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. A alternativa B, ela diz que os estados não possuem competência para legislar sobre normas gerais. Na letra C, diz que o âmbito da legislação concorrente, a competência da União, desde que exercida por meio de lei complementar, não se limitará a estabelecer normas gerais. Em sequência, nós temos as últimas duas alternativas. Nós temos a letra D, que diz que a superveniência de uma lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia de todos os dispositivos da lei estadual, retroagindo seus efeitos à data da publicação da referida lei estadual. E, por fim, a letra E, ela diz que a competência da União para legislar sobre normas gerais limita-se à matéria relacionada com taxas federais, contribuições em geral e empréstimos compulsórios. Bom, nós começamos então a ter que analisar as alternativas para entendermos qual é a alternativa correta. E para que possamos entender qual é a alternativa correta, é bastante importante que nesse momento você tenha em mãos aberta a Constituição Federal no artigo 24. Porque o artigo 24 ele vai traçar exatamente a competência concorrente para legislar. E dentre os seus incisos nós encontramos a competência concorrente para legislar sobre direito tributário. Mas o que realmente nos chama mais atenção para nós respondermos esta questão são os parágrafos do artigo 24. Por quê? O parágrafo primeiro, é importante que você tenha ele em mãos nesse momento, ele diz assim, que no âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Então vejam que pensando em competência concorrente, em que os entes federativos eles podem legislar concorrentemente sobre a matéria, a União estabelecerá normas gerais. O parágrafo 2º diz que a competência para legislar, aliás, a competência da União para legislar sobre normas gerais, não exclui a competência suplementar dos Estados. Ou seja, não é pelo mero fato que a União detém competência para legislar que os Estados não poderão estabelecer também normas gerais sobre determinados assuntos. Parágrafo 3º diz que, inexistindo uma lei federal sobre normas gerais,
Os estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Então percebam, se não houver uma lei federal tratando sobre normas gerais, os estados poderão então exercer a sua competência legislativa plena para estabelecimento das normas. E, por fim, o parágrafo 4º diz que a superveniência de uma lei federal sobre normas gerais, então vejam, se uma norma federal vir posteriormente tratar sobre aspectos gerais, com característica de normas gerais, suspenderá a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Então percebam que a suspensão de eficácia da lei estadual por decorrência de uma norma geral de âmbito federal, somente irá suspender a eficácia da lei estadual naquilo que lhe for contrário. Com essa leitura dos parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º do artigo 24, nós vamos começar então a analisar as alternativas e descartá-las, vendo as que são efetivamente a que é correta e por que as outras são incorretas. Então voltemos para a alternativa A. Acompanhe comigo aqui. A alternativa A, ela diz assim: inexistindo lei federal sobre normas gerais, os estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Meus caros, nós já acabamos de achar a resposta correta para esta questão. É a alternativa A, que ela está ligada ao artigo 24, parágrafo 3º da Constituição Federal. Mas vejamos por que as outras alternativas elas estão incorretas. A alternativa B, ela diz que os estados não têm competência para legislar sobre normas gerais. Nós vimos agora há pouco na leitura do artigo 24 que isso não é verdade, que os estados possuem competência para exercer, muitas vezes sim, na ausência de uma lei federal, exercer a sua competência legislativa plena. A letra C diz que no âmbito da legislação concorrente, a competência da União, desde que exercida por meio de lei complementar, não se limitará a estabelecer normas gerais. Nós acabamos de ver que no parágrafo 1º do artigo 24, que a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Na letra D, diz que a superveniência de uma lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia de todos os dispositivos da lei estadual, retroagindo seus efeitos à data da publicação da referida lei estadual. Nós vimos que só haverá a suspensão da eficácia da lei estadual naquilo que for contrário à lei federal. Então, portanto, incorreta também. E a alternativa E diz que a competência da União para legislar sobre normas gerais limita-se à matéria relacionada com taxas federais, contribuições em geral e empréstimos compulsórios. Na realidade, também é inverídica essa afirmação, porque a competência para legislar é sobre direito tributário como um todo. Pois bem, meus caros, então nós, ao analisarmos todas as alternativas, nós conseguimos, através do artigo 24 da Constituição Federal, entendermos o porquê que algumas alternativas incorretas estão e a alternativa A está correta. Portanto, reitero, a alternativa A correta e o embasamento para essa resposta é o artigo 24, parágrafo 3º da Constituição Federal.